Começa agora na 91 FM o programa Mulheres em Foco. Muita alegria e descontração. Músicas, entrevistas e muito mais. Mulheres em Foco, agora na 91 FM. Bom dia, ouvintes da 91 FM. É uma alegria estar aqui com vocês em mais um sábado no programa Mulher em Foco. Comigo, Fabi Nader, todo sábado às 10 horas da manhã. E hoje eu vou ter um assunto muito legal. Chama teus amigos, porque a gente está vivendo um momento aí de pandemia, muita gente trabalhando em casa, fazendo home office. E eu vou entrevistar uma jornalista incrível e ela vai dar muita dica sobre como se comunicar de maneira assertiva através de vídeos, também na interação pessoal, no normal, né? E sobre todas as dicas de reunião online, muita coisa bacana. Então, bem-vindo também a quem está no YouTube. Acessa nosso canal do YouTube, Mulher em Foco Podcast. Entra lá que você vai poder nos acompanhar também pelo canal do YouTube. Bom dia, Thaís, seja muito bem-vinda. Bom dia, Fabi, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu receber você, que é uma esperta, uma expert, uma super profissional. A Thaís já trabalhou em várias emissoras, ela tem experiência com isso, com vídeo. Thaís, vamos conversar um pouquinho. A gente sabe que comunicação é uma coisa extremamente importante, né? Que muitos desentendimentos, às vezes até mesmo na família, acontecem por má comunicação, por não saber se expressar. Às vezes você só está um pouco quieta, o marido acha que você está brava, que você está chateada porque você não sabe se comunicar, não sabe explicar, ou fala já de uma maneira um pouco mais agressiva. Fala um pouco pra gente sobre isso, né? Sobre a importância de você se comunicar de uma maneira correta. Fabi, toda vez que você abre uma pesquisa sobre quais são as soft skills do futuro, quais são as soft skills que nós precisamos desenvolver para nos destacar no mercado, ou então mesmo para nos relacionarmos melhor com as pessoas no nosso dia a dia, a comunicação sempre está nessa lista. Então, reconhecidamente, é uma das habilidades que nós precisamos desenvolver no nosso dia a dia, para que nós possamos melhorar os nossos relacionamentos, ser mais influentes na hora de nos relacionarmos com as pessoas. Enfim, a comunicação eu entendo como algo que vai além de uma técnica. A comunicação é uma habilidade para o desenvolvimento humano. E pessoas que conseguem se comunicar de uma forma mais assertiva, naturalmente são pessoas que conseguem ter relacionamentos melhores. E isso é muito importante nos dias de hoje, né? Com tantas oportunidades que nós temos, tanto no mundo online quanto também no mundo offline. Então, sim, é muito importante. E, como você disse, eu falo muito disso também, de soft skills, né? Que são as habilidades comportamentais. Thaís, muita gente acha assim, mas ela aprendeu, nasceu assim, né? Nasceu com essa habilidade. Por ser uma soft skill, a gente já sabe que dá para aprender, dá para desenvolver, tem curso, você inclusive dá cursos sobre isso, tem como você desenvolver essas habilidades. Mas qual a característica assim, de uma pessoa que fala bem? Dê algumas dicas aí pro pessoal que está escutando, não só para vídeo, mas para a vida, eu acho, né? Isso é importante para tudo. Olha, Fabi, algo que é bem importante a gente pensar é que não existe alguém que nasceu pronto para nada. Então, mesmo pessoas que são experts em música, em teatro, cinema, matemática, um excelente médico, um excelente engenheiro, ele não nasceu pronto. Ele pode ter nascido com alguma aptidão que fez com que ele conseguisse desenvolver essas habilidades de uma maneira mais fácil do que outras pessoas. Mas é importante que a gente tenha essa compreensão de que a comunicação é uma habilidade que pode sim ser desenvolvida e que se comunicar bem não tem nada a ver com aprender a falar. A gente aprende a falar quando a gente é criancinha e nós temos a tendência a acreditar que, ok, eu aprendi a falar, eu sei me comunicar. Mas não é assim. E eu não estou falando apenas de comunicação para palestras ou vídeos. Estou falando da comunicação interpessoal de uma maneira geral. Então, quais são as características das pessoas que conseguem se comunicar bem? Das pessoas que são mais assertivas? As pessoas que são assertivas, Fabi, são aquelas que conseguem dizer não, que conseguem demonstrar o seu ponto de vista, mas sem ofender. Sem criticar, sem julgar. Hoje em dia eu percebo que a assertividade é um pouco confundida com a agressividade. As pessoas têm uma tendência a achar que aquela pessoa que fala o que pensa, que é imperativo, que tem uma voz de comando, está sendo assertivo. E nem sempre é assim.
A assertividade, ela depende do consenso, de você conseguir estabelecer uma comunicação que haja conexão, em que os dois saiam ganhando. Então, você conseguir expressar suas ideias, mas também dar espaço para o outro falar sobre as dele, é algo muito importante. Você ter uma postura corporal aberta e receptiva, olhar nos olhos enquanto a pessoa está falando com você, evitar distrações, como ficar mexendo no celular, por exemplo, que é tão comum hoje em dia, ou no computador. Você manter uma expressão facial positiva, um leve sorriso enquanto você fala com o outro, demonstrando que você respeita aquilo que o outro está te dizendo. Essas são habilidades fundamentais para a assertividade. Então, perceba, às vezes as pessoas pensam assim, olha, para eu me comunicar bem, eu tenho que ter uma excelente oratória. Sim, você precisa ter uma boa oratória, mas você também precisa desenvolver uma boa escuta. Eu acho a escuta, assim, fundamental. Porque uma escuta ativa, né, Thaís? Ela precisa, quando você não... E outra, escutar realmente entendendo o que a pessoa quer falar, tentando se colocar um pouco de empatia, tentando se colocar no lugar dela, porque, gente, não tem como você só... porque eu sempre falo muito aqui, Thaís, a gente tem moldes mentais, né? Que a gente tem tendência a achar tudo da maneira como nós entendemos. E isso, eu acho que uma escuta ativa é muito importante você tentar se colocar no lugar dessa pessoa para tentar ver o que ela está falando e realmente prestar atenção, né? Porque a maioria não escuta, ela até deixa falar, mas não sabe nem o que está falando, isso. Não é isso? São duas coisas bem importantes que você trouxe aqui, Fabi. Primeiro, sobre os moldes mentais ou mapas mentais. A comunicação é um processo que depende da interação entre duas pessoas. E cada um de nós tem o seu próprio mapa mental. Esse mapa mental é como se fosse o nosso GPS, que nos guia ao longo da nossa vida. Toda vez que nós precisamos fazer uma escolha, toda vez que nós precisamos nos relacionar com alguém, nós recorremos ao nosso mapa mental. Esse mapa mental é a soma de todas as nossas experiências, vivências, de tudo aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos professores, daquilo que deu certo e daquilo que deu errado na nossa vida. Então, assim, nós temos cada um o seu próprio mapa mental. Qual que é o problema? O problema é que, quando eu estou diante do outro, que tem um mapa mental diferente do meu, eu tenho uma dificuldade de ter empatia. E o que é empatia? É se colocar no lugar do outro. E o exercício da escuta ativa é excelente para que você consiga desenvolver a empatia. Então, veja, não existe alguém que nasceu empático e o outro não é empático e vai ser para sempre assim. É algo que nós podemos desenvolver no nosso dia a dia. E como desenvolver a escuta ativa? O primeiro passo para a gente desenvolver a escuta ativa, Fabi, é nós pensarmos que quando eu estou diante de alguém, eu preciso aprender a ouvi-lo na integralidade. Ou seja, eu preciso realmente me concentrar no que o outro está dizendo e não apenas esperar a minha vez de falar. Porque na maior parte do tempo nós ouvimos só para esperar o outro dar uma brechinha e a gente falar o que a gente pensa. Exato. E sabe o que eu tenho percebido muito, Thaís? As pessoas hoje, quando você fala alguma coisa, elas falam assim, mas isso é mimimi. Não, gente. As pessoas tão agressivas, sim, na maneira de falar. E não é igual você falou, não é assertivo. É agressivo mesmo. E daí, se você comenta, nossa, pra que isso? Isso é mimimi. Gente, não é mimimi. Entende? Você tem que se colocar no lugar da outra pessoa. As pessoas não entendem que cada um é de um jeito, as pessoas, igual a gente falou agora, moldes mentais, gente, a gente vem adquirindo isso desde a infância, desde que nasce, especialmente até os 18, 19 anos. Mas isso fica formado e você está com todas essas informações. Então, é até esse o motivo que algumas pessoas reagem a algumas coisas e outras não. Eu sou uma pessoa assim, que se me fecharem no trânsito, minha reação não existe. Eu acho até engraçado. Eu acho que a pessoa deve estar com pressa, deve estar com o filho no hospital, não sei. Mas tem gente que fica louco. Por quê? Porque pensa de maneira diferente, porque são pessoas diferentes. E isso precisa começar a ser mais respeitado, eu acredito, essa comunicação, mesmo na reunião online. Com certeza, Fabi. Porque no pessoal a gente às vezes até segura, Thaís. Você fala, nossa, mas no online às vezes tem mais pessoas na sala, às vezes é uma sala de Zoom com outras pessoas, e você não vai chamar atenção, né? Você não vai olhar torto. Então, acaba alguém se ofendendo por uma bobagem, você não acha? Sim. Essa questão das reuniões online, também a gente precisa tomar um pouco cuidado com as interrupções. Porque, pensa, se já existem ruídos na nossa comunicação presencial, 1 a 1,
A possibilidade de isso acontecer, dos ruídos acontecerem numa reunião online é muito maior, porque tem as questões da tecnologia, as pessoas não têm afinidade com a tecnologia em alguns momentos. Tem a questão da internet que falha, que cai, que volta, que trava. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas interrupções do nosso dia a dia, para que a gente não seja atropelado pelo outro e nem atropele o outro, porque aí, em vez de ter uma comunicação que leva para mais, uma comunicação que agrega valor, nós temos uma comunicação que leva para menos, que confunde, que não cumpre o seu propósito de comunicar. E algo sobre a escutativa que é bem importante também, Fabi, é que muitas vezes as pessoas ainda acreditam que então ser assertiva é ser passiva, ser isentão, é não dar a sua opinião. E não tem nada a ver com isso. A assertividade é sim você demonstrar a sua autenticidade, o seu DNA, as suas opiniões, mas de um jeito respeitoso. É o caminho do consenso, da conexão, do respeito. Então, nós precisamos entender que é possível sim ser assertivo, dizer aquilo que você pensa, ou então dizer não, mas ao mesmo tempo, você criar conexão, você ser respeitoso com o outro. Não são coisas excludentes. É possível, sim, fazer isso tudo junto e assim nós vamos conseguir ter uma comunicação muito mais eficiente. Mas é claro, Fabi, isso dá trabalho. As pessoas me perguntam, Thaís, mas quanto tempo eu preciso para me tornar assertivo? Depende. A assertividade é um exercício e dentro desse exercício, cada um tem o seu ritmo. Algumas pessoas vão conseguir desenvolver comportamentos, características assertivas mais rapidamente, se tiverem mais comprometimento, se estiverem mais atentas àquilo que estão fazendo. Outros já vão ter mais dificuldade. E talvez algumas pessoas passem uma vida inteira sem descobrir qual é o caminho da assertividade. E eu acredito que isso tem muito a ver também com o autoconhecimento, né? Com o desenvolvimento pessoal. Porque você, a partir do momento que você se entende, que você se reconhece quando você está brava, quando você está ficando irritada, você já consegue controlar. O problema é que a maioria das pessoas não conseguem nem perceber quando elas estão saindo um pouquinho do prumo. E eu percebo muito isso hoje em dia. Eu sou uma pessoa, Thaís, que tem uma comunicação forte. Eu tenho eu não acho que eu seja agressiva. Claro que quando eu sou agressiva é porque eu quero. Eu consigo ter uma comunicação, mas daí é outro caso, não é um caso de numa live, você ser sorridente, você ser uma pessoa alegre, você passar um pouco de extroversão para a pessoa, você ser uma pessoa que acolhe, você não ser uma pessoa tão fechada. Eu acho que não é, né? É todo um conjunto, mão sempre aberta, que eu falo, nunca mão no bolso. Ninguém gosta de pessoa com comportamento fechado, isso causa insegurança. Porque numa interação, a primeira coisa que você busca é sinal de amizade. E qual é o sinal de amizade? Um deles é esse, é o sorriso e esse leve levantar da sobrancelha, que é o efeito eyebrow flash, que é esse efeito que é cientificamente comprovado que é um sinal como se fosse submissão. Então, a pessoa já te recebe, ela já te acolhe de outra maneira. Então, é super importante isso. E são pequenos detalhes que, conforme a gente vai estudando, a gente começa a descobrir que existe um monte de coisa para ser bem aceito. Eu até fiz uma live essa semana que você perguntou e era sobre isso. A gente estava falando assim, por que tem pessoas que chegam no lugar e parece que já conhecem, em 5 minutos elas dominam. E outras que não consegue ter uma afinidade com as pessoas, elas têm muita dificuldade. E é um problema de comunicação. Outra coisa, aquela pessoa que você conhece e parece que você já conhece há anos. Você acabou de conhecer, vai, nossa, parece minha amiga de infância. É isso. Mas, assim, uma das características são essa, Thaís. Esse leve erguer da sobrancelha, os olhos abertos, como o seu, são pessoas mais atraentes, o sorriso, as mãos sempre abertas, um pouquinho viradinha do pescoço, porque você expõe órgãos vitais, isso é sinal de confiança. Igual cachorrinho, assim, mas é. É isso mesmo. Então, existe um monte de pesquisa sobre isso que a gente pode melhorar muito. E o que eu percebo, assim, causar uma boa primeira impressão é muito importante. Porque é muito difícil você reverter Não é impossível, mas é difícil. Quando a pessoa tem... Por causa do efeito... É o efeito da primazia e o efeito halo, né? Que quando a pessoa tem uma boa primeira impressão de você, ela automaticamente ela acha que você tem várias outras qualidades. Que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa confiável, que você... E quando ela não tem uma boa primeira impressão, isso também vale. Ela já tende a supor várias outras coisas, né? Isso.
Você comentou várias coisas importantes aqui, Fabi. Eu gostaria de destacar sobre a nossa comunicação, que ela é algo que vai muito além das nossas palavras. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos muito com aquilo que nós vamos dizer. E nós não paramos para pensar na forma que nós estamos nos comunicando. E a primeira impressão, ou mesmo uma comunicação assertiva, depende, então, não só da linguagem, mas depende também dos gestos e do tom de voz adequado para cada momento, para cada comunicação. Eu sempre gosto de dizer que, pela minha experiência dentro da comunicação e dentro da metodologia que eu trabalho com os meus clientes, uma boa comunicação é aquela fundamentada em 3 pilares: o autoconhecimento, o autocontrole e a flexibilidade. O autoconhecimento para eu identificar meus pontos fortes e meus pontos fracos. E saber o que eu preciso desenvolver para que a minha comunicação esteja alinhada aos meus objetivos. O segundo ponto é o autocontrole, justamente pelo que você disse. A partir do momento em que eu identifico qual é o gatilho que faz com que eu perca o meu controle, ou que me causa uma timidez, uma apreensão, e eu não vou conseguir me comunicar da maneira adequada, eu preciso começar a corrigir isso. Eu preciso começar a desenvolver comportamentos que me permitam desenvolver as minhas potencialidades quando eu precisar delas. E o terceiro é a flexibilidade. E o que é a flexibilidade? É conseguir ajustar a nossa comunicação para os diferentes perfis de interlocutores. Então, se eu estou comunicando com uma pessoa que é mais racional, mais lógica, eu preciso ter um discurso embasado em dados, em argumentos científicos. Se eu estou me comunicando com uma pessoa que é mais sensitiva, que gosta de contar e ouvir história, eu também preciso me adaptar a esse perfil. Assim, eu vou conseguir ser mais influente. Lembrando que as palavras, elas correspondem somente a 7% do impacto da nossa mensagem no ouvinte. O tom de voz é responsável por 38% e a linguagem corporal por 55%. Então, 93% da nossa comunicação é não verbal. E nós precisamos ter consciência de qual é a nossa expressão facial no momento em que nós estamos falando e ouvindo. Sobre a nossa postura, se eu tenho uma postura aberta e receptiva, ou se eu tenho gestos que são inapropriados, tiques, como, por exemplo, ficar estralando o dedo o tempo inteiro, ou ajustando a minha roupa, mexendo no meu cabelo, porque são gestos de escape de ansiedade em que eu transmito insegurança. Por mais que eu não esteja me sentindo inseguro, só esteja me sentindo um pouco desconfortável com aquela situação. E você também comentou sobre a primeira impressão. Tem algumas pesquisas bem recentes que mostram que em 90 segundos nós conseguimos fazer um scanner do outro e a partir disso tirar uma primeira impressão, positiva ou negativa. E, na verdade, se você for analisar mais a fundo essa pesquisa, você vai ver que não são 90 segundos, são 2 segundos que a gente faz essa primeira olhada e durante os outros 88 segundos o meu cérebro vai estar lá checando a informação se realmente tentando confirmar. Isso, confirma ou não. Então, essa primeira impressão é algo que sim, é real, existe, pessoal. Então, não dá para a gente achar assim, é um preconceito. Vai além de um preconceito, não tem a ver com preconceito. Tem a ver com como o nosso cérebro funciona. A primeira impressão, ela vem de um cérebro que é mais primitivo, que é o nosso cérebro reptiliano. O nosso cérebro reptiliano, ele é responsável por controlar toda a parte fisiológica do nosso corpo que nos mantém vivos e também é aquele cérebro que vai fazer com que, diante de uma situação, eu pense, eu posso lutar ou eu devo fugir? Então, é um cérebro que nos acompanha desde o início da nossa evolução. Com o passar dos anos, com o passar da evolução, nós fomos desenvolvendo o cérebro límbico, que é o campo das emoções, e o neocórtex, que é o nosso cérebro racional, que é o da lógica, do pensamento. Então, por ser um cérebro mais primitivo, o cérebro reptiliano consegue processar um número de informações, um volume de informações muito mais grande, muito maior. E assim nós fazemos a leitura do ambiente à nossa volta. Exato, não é racional, não né, é Thaís? racional, é algo que vem antes da racionalidade. E assim nós conseguimos entender por que algumas pessoas conseguem transmitir uma imagem de confiança e respeito e outras não, numa primeira impressão. A Amy Cuddy, que é uma psicóloga de Harvard, tem estudos muito interessantes sobre linguagem corporal, posturas de dominância e poder e também sobre como se forma a primeira impressão. E a primeira impressão, muitas vezes nós pensamos que a gente precisa ressaltar as nossas habilidades técnicas. Então eu preciso falar do meu currículo, eu preciso falar da minha experiência, das competências que eu tenho. Quando, na realidade, a Amy Cuddy já provou que para que nós possamos estabelecer um vínculo, uma conexão, uma primeira boa impressão, nós precisamos primeiro estabelecer uma relação de confiança
com a pessoa que está à nossa frente. Eu acabei de ler esse livro dela, Poder da Presença. Isso. Só para ficar registrado. É maravilhoso, né? Isso. Então, muito além das habilidades técnicas, para que nós possamos nos conectar, nós temos que primeiro mostrar que nós somos pessoas confiáveis, que o outro pode confiar em nós. Por quê? Porque se uma pessoa se demonstra pouco confiável, você vai prestar atenção no que ela diz? Não vai. Então, ela pode ter o melhor currículo, ela pode ficar se gabando disso, pode ficar falando da sua experiência. Se você achar que essa pessoa não é digna da sua confiança, você não vai prestar atenção nela. E aí, um exemplo muito fácil que eu consigo dar, assim, que acontece muito no nosso dia a dia, você vai para uma reunião de networking, você vai para um ambiente em que as pessoas não te conhecem. Aí, de repente, você começa a conversar com uma pessoa. É natural que, numa primeira interação, nós nos apresentemos. Então, eu falo, olá, eu sou a Thaís, sou especialista em comunicação. Começo a falar com alguém. De repente, essa pessoa fala assim, como é que é seu nome mesmo? Ou seja, nós só lembramos do nome das pessoas, nós só lembramos daquelas pessoas que, de alguma forma, conseguem agregar algum valor na nossa vida. Se nós não percebermos isso, se nós não identificarmos que essa pessoa consegue agregar algum valor na nossa vida, nós não vamos sequer lembrar do nome dela. Então, é por isso que primeiro nós temos que cultivar, nutrir esse vínculo de confiança, para depois nós falarmos sobre as nossas habilidades. Até porque a própria Amy Cuddy já provou, então, que quando a gente consegue ter uma boa presença, uma boa primeira impressão, a gente abre caminhos, e é o que você já disse. Quando eu tenho uma boa impressão, eu consigo naturalmente fazer com que o outro pense que eu tenho também outras qualidades, né? Exatamente, ela é chamado efeito halo, eu acho, que ele desencadeia para essas coisas. E eu acho que eu tô fazendo um curso, já terminei, eu faço vários, né? A gente estuda muito, todo mundo, acho que a maioria das pessoas hoje em dia estão estudando, quem está comprometido está estudando muito. E ele fala assim, dos 4 pontos da inteligência emocional. O primeiro, então, é o autoconhecimento, como a gente já falou, autoconhecimento é para tudo, gente, não é para comunicação, é para tudo, é para tua vida, é para teu relacionamento, é para tua profissão, é para tudo que você for fazer, precisa ter autoconhecimento. Então, o segundo é o autogerenciamento, o autogoverno, o autocontrole, saber como você tem que se governar. Você não pode ser um trem descarrilhado, sai falando tudo para qualquer pessoa, igual a Thaís acabou de falar. Gente, tem pessoas que não querem saber dados técnicos. E isso eu acho até que é um erro muito grande de mídias sociais. As pessoas falam palavras que a maioria, termo técnico, que a maioria não faz ideia do que está. Ou seja, eu desligo o vídeo, né? Se é uma coisa de medicina, eu até entendo, porque eu sou fisioterapeuta também. Então, agora, se é uma coisa tipo de informática, eu desligo o vídeo. Thaís, não consigo. O que é isso? Traduz, então. Você vai falar com um público que você não sabe nem quem é o teu público. Um bom ponto também é ter clareza do teu público, né? Você tem que saber com quem você está falando. Você não pode sair falando um monte de bobagem, se às vezes para adolescente, se teu público está com mais de 50 anos. Você tem que saber o teu público, clareza do que você vai falar e clareza do teu público. Então, os pontos que eu estava falando da inteligência emocional. Primeiro é o autoconhecimento e autogoverno, autogerenciamento. Aí sim você vai ter empatia. Porque se você não conhece, você não vai ter empatia. E depois que você conseguir ter empatia, você vai ter o trabalhar em equipe, o gerenciar uma equipe, a liderança. Como é que você vai ser líder se você não tem autoconhecimento, se você não se gerencia, se você não tem empatia, você não vai ser líder nunca. E aí, mais um gancho com uma pesquisa da Amy Cuddy, que dentro dessas pesquisas de linguagem corporal e das posturas de dominância e poder, ela foi estudar a fundo o cérebro dos líderes, os cérebros daquelas pessoas que ocupam posições de destaque. E ela percebeu que essas pessoas, elas são mais otimistas, são mais autoconfiantes e são pessoas que assumem riscos. Mas ela não ficou contente só em perceber quais são os comportamentos dessas pessoas. Ela decidiu analisar fisiologicamente o organismo dessas pessoas e fez exames e percebeu que os líderes têm um alto nível de testosterona no sangue e um baixo nível de cortisol. Então, veja, gente, liderança não tem só a ver com estabelecer uma meta, estabelecer uma diretriz e cobrar por isso. Liderança tem a ver com você ter resiliência para suportar o estresse do dia a dia. E tem a ver também com ser um líder inspiracional, né, Thaís? Porque esse líder autoimposto, hoje em dia não funciona mais. Não. Porque hoje em dia muita gente, como eu falei, tem conhecimento. Então você não aceita mais qualquer bobagem, você não aceita um líder que... Quem precisa se impor, gente, não é líder.
É, isso que eu ia dizer. Mas é porque a liderança é um estado que vai além do cargo. A liderança é um estado de espírito e você carrega consigo para onde for. Agora, quando você precisa de um cargo para exercer a sua autoridade, você não é um líder, você é um chefe. É diferente. Muito diferente, né? E geralmente, eu vejo muita liderança ainda antiga. Porque antigamente, na época, nos baby boomers lá, que é uma geração... Era comum esse tipo de líder, né? Que não Top era down, líder. eu falo e você executa. Exatamente. Daí depois veio mudando. Agora, essa geração que está vindo agora, mesmo a Y e a Z já que está vindo mais pra frente, que é o meu filho, no caso, eles são super comunicativos, eles aceitam feedback de uma boa, não tem problema. Sim. Eles não têm preconceito, é uma geração muito mais evoluída, muito mais tranquila. Não sei se evoluída seria a palavra certa, mas eles estão mais acostumados. Com habilidades sociais. Com habilidades sociais mais desenvolvidas do que a nossa. Ofendidos, se você der um feedback, desde que seja de uma maneira assertiva. Claro. Mas antigamente não, né? Se você desse um feedback, já era sinal de desonra, não sei como que eles entendiam, porque era mesmo, eu cheguei nessa posição, você tem que me respeitar. Isso. E hoje não é mais assim, a liderança ela é conquistada, ela não é imposta. Uma liderança imposta é o que você falou, é um chefe, não é um líder. Isso. Thaís, uma coisa que eu queria te perguntar, assim, eu estava lendo uma pesquisa também que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer, né? Sim, é considerado um dos maiores medos do ser humano. E daí? Eu sempre gosto de dizer, Fabi, esse é um assunto muito interessante, porque é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, né? Então, o medo de falar em público é maior que o medo da morte, e agora, como eu lido com ele? Então, assim, o primeiro ponto, é interessante que nós possamos entender que falar em público, o medo de falar em público, é o nome bonito que eu dou para um medo anterior a esse. Então, o medo de falar em público, muitas vezes, é um medo de falhar em público. Uhum. É um medo de não corresponder às expectativas do outro. É um medo de tomar um posicionamento e frustrar parte da minha audiência. Então, eu preciso identificar em mim qual é o meu medo real. Eu tenho medo de falhar, porque se você tiver medo de falhar, um bom preparo técnico já vai te ajudar a resolver isso. Eu tenho medo de não corresponder às expectativas dos outros. Então, é um processo de compreender que nenhum de nós é consenso. Nem Jesus Cristo foi. Então, o medo de falar em público tem dois caminhos para que a gente possa lidar com ele. O primeiro é um caminho do preparo técnico. E é um erro muito frequente, eu percebo ainda na nossa cultura, na nossa sociedade, as pessoas deixam para treinar na hora do jogo. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma apresentação importante para fazer. Pode ser uma apresentação de qualquer nível, um TCC, ou uma apresentação comercial da minha empresa para prospectar um cliente grande, ou mesmo uma apresentação num congresso, num seminário que vá abrir portas ou estabelecer minha autoridade. O problema é que as pessoas não treinam. As pessoas se preparam e deixam para treinar na hora que elas deveriam estar performando bem. Então, uma maneira muito simples de você ajustar a sua comunicação, melhorar a sua fala em público, sua oratória, e ao mesmo tempo conseguir conter o seu medo de falar em público, lidar com ele, é você se preparar para as apresentações. Então, prepare. A preparação para uma apresentação, ela não deve começar na semana antes da sua apresentação. Ela deve vir pelo menos 3, 4 semanas antes. Porque você vai definir qual é o assunto que você vai falar em função do teu público, da tua audiência. Você vai pesquisar sobre esse assunto, você vai preparar um roteiro, você vai preparar os seus slides e você precisa ter tempo hábil para ensaiar isso. Repassar o conteúdo. Porque também não dá para colocar slide e ficar lendo, né, Thaís? Não. Fica horrível, né? Os slides são tópicos. Ele é um apoio. Exato. Para que você tenha ali um gatilho para te lembrar daquilo que você está esquecendo, de um ponto que você tem maior dificuldade, ou para falar de um número, de um dado, mas não para ser lido integralmente do começo ao fim. Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem muito. Eu posso ler alguma coisa que está no slide? E a resposta é sim, você pode, desde que esse conteúdo seja de extrema importância para sua fala. Então, em um dos 20 slides, você vai colocar uma tabela, você vai colocar uma frase que será lida na íntegra. Agora, você não pode fazer isso o tempo todo durante sua apresentação. E outra coisa, Fabi, para que essa leitura seja uma leitura mais assertiva, eu preciso ter consciência de algumas coisas. Então, se eu estou lendo, é porque aquilo é relevante. Se é relevante, eu quero que o outro entenda. Então, eu não posso ler de uma forma corrida, como se eu quisesse me livrar daquilo. Eu preciso ler de uma forma interpretativa. Eu preciso dar vida ao texto. E, ao final,
olhar para minha plateia e falar assim, bom, gente, então vocês viram a moral da história é essa. De uma forma resumida, deixar ali a moral da história em cima daquilo que você leu. Assim, você consegue fazer uma leitura assertiva e consegue se comunicar muito bem. Então, o primeiro ponto para lidar com medo de falar em público é o treino. É se preparar, porque quando nós nos preparamos, naturalmente, nós nos sentimos mais confiantes para qualquer situação da vida. E é claro, existem algumas pessoas que vão precisar de um apoio psicológico, que tiveram traumas muito profundos e que aí precisam de um acompanhamento psicológico para conseguir lidar com isso. Algo que eu gosto, uma dica bem bacana que eu gosto de dar também para os meus clientes é, antes de uma apresentação, é importante que você entre no palco com energia. Ou então vá para o Zoom, para uma apresentação online, para um webinar, uma live, com energia. A energia é tão importante quanto a informação em uma palestra. Então, para que você já entre nesse estado de energia, nesse estado mental de energia, procura ouvir uma música que você gosta muito, que te deixa alegre, que te deixa animado. Porque assim você já vai conseguir começar aquela fala com mais energia. Até aí, postura de poder do corpo, exato. Né? Postura corporal, fala, tom de voz, tudo vai estar mais adequado, porque eu vou estar com mais energia. Da mesma forma, se você percebe, por exemplo, que você fica muito ansioso, muito nervoso, procura ouvir uma música que te acalme, procure fazer uma meditação. Controlar o nosso estado emocional, gerenciar o nosso estado emocional é fundamental para uma apresentação memorável. Então, eu preciso ter controle disso. E para ter controle é um exercício, não existe milagre. Eu falo, duvidem daqueles posts nas redes sociais que falam assim, perca definitivamente o medo de falar em público em 7 dias. Gente, isso não existe. Desculpa, mas não existe. Eu adoraria que existisse. E adoraria poder vender um milagre. Mas não existe. O medo de falar em público, assim como qualquer habilidade que a gente desenvolve, leva tempo. Fabi, quando você começou no rádio, você não era diferente do que você é hoje em dia? Totalmente. Mas daí, você sabe o que eu percebo? Eu estava até vendo uma palestra sobre isso, e a pessoa fala assim, o medo, na verdade, é o que você disse, não é bem de falar em público. Não. Exceto algumas pessoas, sim, que podem ter uma experiência muito negativa no passado, exato, trauma. Exato, mas a maioria, porque eles falam assim, ó, se você tiver 4 amigos aqui do lado, você consegue falar com os 4? Então por que você não consegue falar? O medo é de ser julgado. O medo é de ser julgado. E aí, quando você não domina o conteúdo, porque, igual ela falou, ir para uma apresentação ou para uma reunião, sem dominar o assunto, para você ficar falando numa palestra ou numa reunião, que você está comandando às vezes a reunião, para ter fluidez, você tem que dominar o conteúdo. Sim. Você nunca vai ser fluido sem conteúdo. Isso não existe. Não. Você vai dominar o conteúdo, vai gerar uma fluidez e você vai falar com tranquilidade. Os primeiros minutos, às vezes, são mais difíceis. Depois, engata e vai. E o que acontece com algumas pessoas, agora, já que você falou de cérebro, vamos falar dessa parte um pouquinho, é que quando nós estamos muito nervosos, a gente tem, sim, um aumento do cortisol. E o que o cortisol faz, gente? O cortisol, além de ele ficar muito tempo no corpo, ele demora horas para sair do corpo, ele inibe um pouco o teu neocórtex, que é o responsável pela lógica, pelo raciocínio, pela criatividade. Então, se você está com o neocórtex bloqueado por estresse, mesmo que você não se sinta muito estressado, às vezes a tua amígdala, que é uma parte do cérebro também, ela domina. E aí você fica em função de emoções. Aí fica muito mais complicado. Às vezes até o pouco conteúdo que você sabe, que se isso aconteceu, você provavelmente não domina totalmente o conteúdo, o pouco conteúdo que você sabe acaba desaparecendo. E o medo de ser julgado, que é daí porque você não está dominando o que você sabe. Nem você está confiando no que você está falando. Porque se você confia no que você está falando, igual você disse, claro que você não vai agradar todo mundo. A gente nunca agrada todo mundo. Agora, se você confia no que você está falando, você tem certeza do que você está falando, você está muito mais tranquilo. E é uma coisa importante, uma avaliação importante para que a gente faça, Fabi. Pensa nos líderes mundiais, em todos eles. Barack Obama, Madre Teresa de Calcutá, Margaret Thatcher, Angela Merkel, qualquer líder mundial, Donald Trump, todos eles são amados e são odiados por alguém. Mas eles são líderes. Então, veja, a liderança, ela não vem do consenso absoluto. Então, você não precisa buscar o consenso absoluto. O que você precisa é ter coerência entre o que você fala, entre o que você faz, para que a sua audiência, para que aquelas pessoas que importam para você, que são relevantes para você, confiem naquilo que você está falando e fazendo.
Um segredo de uma apresentação de alto impacto é dominar o conteúdo. Qualquer manual de oratória vai dizer que, para que você possa fazer uma apresentação memorável, você tem que ser capaz de preencher cada minuto da sua apresentação com informações de valor. Então, isso é algo que nós precisamos buscar no nosso dia a dia. É buscar falar sobre aquilo que nós entendemos, que nós amamos, que nós temos paixão. Ou mesmo, então, falar sobre aquilo que nos é imposto ali, porque às vezes eu estou em uma empresa e preciso fazer uma apresentação, preciso falar daquele assunto e eu não domino tanto ele, mas eu preciso conhecer o assunto. Eu preciso dominá-lo para que eu possa fazer uma apresentação memorável. E às vezes nem uma apresentação, às vezes até uma conversa mesmo. Conversa. Se você quer ainda mais se você precisa persuadir alguém, se você precisa que uma pessoa concorde com o teu ponto de vista, porque gente, o que eu percebo é que não é só rede social ou só palestra ou isso. Se você quer que a tua esposa vá com você no cinema assistir um filme de guerra que ela não gosta, você vai ter que persuadir ela. Porque não é assim, vamos, ela não vai. Eu, pelo menos, não vou. Então, assim, você tem que ter uma persuasão. Ou você, esposa, querer levar seu marido a assistir um melodrama, tem que ter uma persuasão, não é, Thaís? A vida real é isso. O nosso dia a dia, a comunicação é fundamental. Então, você aprender a se controlar, falar na hora certa, esperar sempre aqueles 7 minutos, 7 segundos lá, eu já diria 7 horas, né? Antes de retrucar, espera, deixa a coisa esfriar, pensa, analisa se vale a pena gerar um estresse, se vale a pena gerar uma confusão. Porque, gente, tem coisa que não compensa, não vale o nosso tempo. Ah, mas me irritou. Tá bom, mas se você tem esse autogerenciamento, você não vai se irritar tão fácil. Quer ver um exemplo que eu vou usar agora bem extremo? Essas bagunças que aconteceram aí semana passada. Gente, esses movimentos de quebrar tudo. Tem quem acha que é um lado, tem quem acha que é direita, tem quem acha que é esquerda. Nem isso eles não conseguem definir. De que lado eles estão? É um absurdo. É um absurdo. Quebraram a cidade, destruíram. Não foi só aqui, foi no mundo inteiro. Mas então, uns estão achando que é de direita, outros estão achando que é de esquerda. Não tem lógica isso. É extremamente violento, é extremamente agressivo, não passa nada para ninguém, porque destruição nunca vai resolver nada. Briga nunca vai levar você para lugar nenhum. E ainda ficam criando confusão de que lado que é uma coisa no meio de uma pandemia ainda. Para piorar. Que já está com os ânimos aflorados, que já está, as pessoas estão com medo, estão mais fechadas. Quando você está com medo, você é mais facilmente manipulado. Uma pessoa com medo é manipulável. Então, assim, a comunicação é tudo. A maneira assertiva, a maneira tranquila. Às vezes, como a Thaís falou, falar com mais calma com uma pessoa que é mais calma ou com uma pessoa que é mais idosa. Você tem que falar mais tranquilamente, até para ela entender ou para escutar, às vezes. Então, isso é muito importante. E isso que você falou, Fabi, você trouxe um ponto bem importante e que permeia muito a nossa comunicação, que é uma falsa crença de que no mundo existem dois lados, de que existe esquerda e direita, bem e mal, de que existe uma polarização em qualquer situação. Quando nós temos esse pensamento maniqueísta, nós vemos o mundo de uma forma muito simples. E é muito mais do que bem ou mal. As pessoas são movidas por desejos, intenções, necessidades. O ser humano é muito mais complexo. Então, o julgamento é algo que a gente precisa tomar cuidado no nosso dia a dia, na nossa comunicação. É claro que existem certos atos que são inaceitáveis. Eu acho que é inaceitável você depredar uma cidade. Mas eu acho que todos nós precisamos rever e repensar sobre a forma que nós rotulamos o outro e as ações do outro no nosso dia a dia. Aí você usou um exemplo extremo, vamos pensar em coisas mais trivianas e banais. Muitas vezes nós julgamos o outro pelas suas ações sem compreender que existe uma diferença entre um julgamento e um juízo de valor. O que é um juízo de valor? É eu fazer uma observação sobre um fato ou um comportamento que não vai de encontro aos meus valores. E por isso eu não vou compactuar com aquilo. Agora, um julgamento é dizer assim, você é feia, você é bonita, você é inteligente, você é burra. Enfim, eu estou fazendo um julgamento, eu estou adjetivando o outro. E quando eu faço isso, eu digo muito mais de mim do que do outro. Porque é com a minha régua que eu meço o outro. Então, entender que no nosso dia a dia existe uma diferença entre o julgamento e o juízo de valor,
para analisar qualquer situação, das mais triviais do dia a dia, situações complexas como a que nós estamos vivendo, é algo muito importante. Porque toda vez que eu polarizo uma discussão, é como se fosse um jogo de futebol entre Flamengo e Fluminense. Existem torcidas contrárias e alguém sempre vai sair perdendo. E eu acho que diante de situações complexas como essas que nós estamos vivendo, nós temos que buscar um caminho do meio, para que o maior número de pessoas ganhe. E não para que haja um lado vencedor e um lado perdedor. Exato. Não, mas assim, mas a quebradeira nada justifica, né? Não justifica. Depredar patrimônio público, rasgar a bandeira do Brasil, gente, isso inclusive é crime, né? A pessoa está presa, não pode. Então, mas veja que nível chega a ira de uma pessoa que não tem governo. Que não tem, porque se a pessoa pensar, ela não vai para cadeia porque quer queimar a bandeira, porque ela acha importante. E aí já tem estudos assim bem antigos que falam do efeito manada, né? Que o que é o efeito manada? É por mais que eu tenha uma propensão para agressividade, existe uma pequena chance de eu exercer essa minha agressividade se eu estiver sozinho. Agora, se eu estiver num ambiente em que começa uma quebradeira, estádio de futebol acontece muito efeito manada. Começou uma briga lá entre duas pessoas, de repente já tem ali centenas de pessoas quebrando o estádio, arrancando cadeira, invadindo o campo. Então, você veja, isso é uma coisa muito frequente e é um efeito manada. É falta de autogoverno. Né? Horrível. As pessoas vão por impulso, é totalmente emocional. Uma pessoa que consegue pensar, que consegue saber a hora de se comunicar, que consegue esperar para responder, eu acho que já está numa grande vantagem, né? Com certeza. E você falou anteriormente um assunto que eu gostaria de tratar, que eu acho que é uma dúvida muito frequente que eu recebo dos clientes e pode ser interessante para os nossos ouvintes, que é a questão de adequar a nossa comunicação ao nosso público. Então, quando eu vou gravar um vídeo para a internet, por exemplo, que hoje é algo que muitas pessoas estão fazendo, por conta do isolamento social, por conta da dificuldade de ter os encontros presenciais, o primeiro ponto para que eu possa ser assertivo, Fabi, é pensar sobre qual é o meu público. Então, para quem eu vou falar? Por quê? Porque se eu não tenho clareza disso, eu acabo utilizando um tom de comunicação inadequado. É o que você disse como exemplo. Se eu sou um médico e eu preciso falar com o meu cliente final, eu não vou poder utilizar termos que são inacessíveis para o meu público. Agora, se eu sou um médico e vou falar nas minhas redes sociais para outros médicos, ok, eu vou ser assertivo se eu disser os termos técnicos. Então, a assertividade ela depende da referência e do contexto, de para quem eu estou falando e qual é o objetivo da minha comunicação. E a segunda dica que eu gostaria de dar é, quando você for gravar um vídeo para a internet, tenha clareza sobre qual é o seu objetivo. Pense, ao final desse vídeo, qual é a mensagem que eu quero deixar para as pessoas que forem me assistir. Porque isso nos ajuda a manter uma linha de raciocínio e evitar divagações. Então, isso é bem importante. Por quê? Porque o tempo é o ativo mais precioso que nós temos nos dias de hoje. Com o excesso de conteúdo da internet, com o excesso de vídeos que são produzidos, nós precisamos começar a pensar que por que é que alguém vai me assistir? Por que é que alguém vai parar 1 hora da sua vida para assistir, para ouvir aqui o nosso programa? É porque a gente vai entregar algum conteúdo de valor. Então, eu preciso ser capaz de entregar um conteúdo relevante, um conteúdo de valor, em um curto espaço de tempo. Algumas pesquisas, Fabi, mostram que em 2016, os vídeos mais assistidos no YouTube tinham entre 13 e 14 minutos. Uhum. No ano passado, a média dos vídeos mais assistidos, os 73% dos vídeos mais assistidos, tiveram até 2 minutos de duração. Sendo que, quanto menor o tempo, maior o meu engajamento. Ou seja, maior a chance da pessoa assistir o meu vídeo até o final. Então, eu preciso desenvolver uma habilidade de falar algo consistente em um curto espaço de tempo. Mas como é que eu faço isso? Treinando, exercitando, para que eu possa desenvolver uma comunicação realmente de valor. Exatamente. E também não ficar... E já começar o vídeo de uma maneira que atrai a pessoa, gente. Não dá para você... Olha, o que eu percebo? Tem pessoas que pedem para você se inscrever no canal, curtir o vídeo e ainda compartilhar. Antes de começar a assistir. Antes de começar a assistir. Não, escolhe uma das 3. Eu também quero que você se inscreva no canal, curta o vídeo. Agora, não é para pedir tudo antes de começar, a pessoa já pulou o vídeo, já mudou. Já não faz 3. Pede uma ação, então. Não pede 3 de uma vez só. E, principalmente, deixa essa ação para depois. Primeiro entrega alguma coisa para tua audiência. Primeiro mostra que você tem valor. Já começa falando isso, né? E aí, depois, você pede a ação. Depois você pede algo em troca. Eu gosto de usar isso como um exemplo, assim, para mim, quando alguém pede para curtir, compartilhar, fazer qualquer coisa no vídeo antes, é como se eu entrasse numa loja de roupas e eu dissesse assim, olha, eu queria ver essa blusa que eu gostei. E o vendedor me dissesse, antes passa no caixa pagar, depois eu te mostro.
E não é assim. A internet é relacionamento. Para que eu queira que alguém faça algo por mim, antes eu tenho que me mostrar. Eu entro em lives, às vezes, no YouTube, que não tem nem 2 minutos, já tem dislike. Como é que a pessoa não curtiu em 1 minuto, gente? Como pode isso? Mas para ver como o ser humano é engraçado, né? Tem que ser muita coisa a ser estudada ainda, né? E quais as principais dicas, assim, então, para uma reunião online? Para um Zoom, para um, não sei, para um Cisco aí, para um dessas ferramentas aí para reunião. O primeiro passo, Fabi, se você vai conduzir essa reunião, você precisa ter clareza de qual é a pauta que você vai tratar naquela reunião. Nós sabemos que numa aula presencial já é difícil prender a atenção das pessoas por muito tempo, pela internet é mais difícil ainda. Então, as reuniões elas não podem ficar se estendendo dentro de um tempo desnecessário. Então, eu preciso ter clareza de qual é a pauta e deixar todos a par disso. Esse é um ponto. Segundo ponto, cuidado com as interrupções. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Então, na rede social, a gente tem que ter ainda mais cuidado, porque às vezes trava um pouco a informação, trava a internet de alguém, e aí outro já começa a falar. Então, ter um mediador nessa fala é fundamental. Porque quando você tem um mediador, ele vai dar o tempo para cada pessoa falar, e vai dizer assim, olha, levanta a mão quem quiser falar, e a gente vai organizando uma fila, uma sequência de pessoas. Então, ter essa administração da reunião para que não seja todos falando ao mesmo tempo ajuda. Até porque, nessas ferramentas online, normalmente só se consegue habilitar um microfone por vez. Dá até para travar o resto, né? Então, dá para travar. Mas, assim, digamos que não esteja travado e 5 pessoas estejam falando ao mesmo tempo, só um microfone vai aparecer. Não aparece o das 5. Então, as outras 4 vão continuar mudas para a audiência. Então, por isso que é importante você organizar esse processo de fala. Terceiro, tomar cuidado do local onde você vai fazer essa videoconferência, essa reunião. Escolher um ambiente apropriado é fundamental, por vários motivos. Primeiro, esse ambiente precisa ser um ambiente limpo, sem muitas informações que distraiam as outras pessoas. E o mesmo vale para vídeos que a gente grava para a internet. Segundo, tem que ser um ambiente iluminado, para que o meu rosto esteja em evidência, porque as pessoas consigam me ver bem. Então, eu vejo muitas pessoas gravando contra a luz, gravando contra uma porta, uma janela, e aí o rosto da pessoa fica escuro e o fundo fica super iluminado. Não, tem que ser o contrário, fica de frente para uma janela, para que essa iluminação natural possa bater em você, ou então, se você tiver um abajur, uma luminária, coloca ela de frente para você, para que ela ilumine o seu rosto. Aí nessa época agora, né, de tantas reuniões online, acredito que vale a pena até você comprar aí um ring light, Isso. Quem pode, né, porque precisa ter uma iluminação adequada. Precisa, é importante. Um outro ponto, um local que não tenha muitos barulhos ou que não tenha interrupção de outras pessoas. É claro que muitas pessoas estão em home office, nós sabemos, a família está em casa. Nem sempre é possível evitar que alguém entre ou passe no fundo, mas quando a gente puder evitar, melhor. E um outro ponto, Fabi, muitas pessoas fazem videoconferência no quarto. E não tem nada de errado nisso. Se é a única peça da sua casa que você pode ter um pouco mais de privacidade, você pode fazer o seu trabalho, faça no quarto. Mas toma cuidado com o que vai estar aparecendo no vídeo. Não pode estar a cama bagunçada. Não pode estar a cama bagunçada, o guarda-roupa atrás. É melhor que você esteja em uma parede lisa, branca no fundo, do que esteja aparecendo a sua cama ou o seu guarda-roupa. Por quê? Por um simples motivo. Na maior parte do tempo, a maior parte das pessoas não leva ninguém para o quarto para fechar negócio, salvo algumas exceções. Então, por que no online nós vamos fazer isso? Por que a gente vai estar lá mostrando a nossa cama bagunçada ou tá em cima da cama para fazer uma reunião? Ou tá lá todo encostado, largado, como se tivesse acabado de acordar só para aquela reunião e de repente já vou voltar a dormir? Ter essa postura não, mas tem muita gente que faz na cama. Isso é até engraçado. Gente, eu faço muita reunião online e eu vejo muita gente na cama de pijama. Isso. Sério, de pijama, com o negócio e aí, você vai pra reunião amarrado, não dá, né? Você vai pra reunião de negócio de pijama? Não vai. Por que você faz isso no online? Gente, o online é uma extensão da nossa vida. É só uma ferramenta diferente. Mas para que a gente tenha coerência na nossa comunicação, eu preciso transmitir a mesma imagem onde quer que eu vá. Então, eu preciso estar preparado para esse ambiente.
Então, esses pontos são pontos importantes para a gente prestar atenção. E é claro, testa a sua conexão antes, vê se está tudo certo com a sua internet, vê se você conseguiu baixar a ferramenta, se é o Zoom, se é o Google Meeting, o que for. Veja se você conseguiu baixar, se tem alguma atualização. Entra na reunião com um pouquinho de antecedência, 10 minutinhos pelo menos, para testar o seu áudio, testar o seu vídeo. Porque também é chato quando você pega ali o barco andando, você demonstra um desrespeito às pessoas. E um último ponto para a gente falar. Mantenha o seu vídeo aberto durante as reuniões. Mantenha o seu vídeo aberto. Por quê? Porque assim você mostra que você está conectado naquele espaço com aquelas pessoas, que você está atento, você demonstra a atenção. Porque se você está com o vídeo fechado, na verdade ninguém sabe o que você está fazendo. Exatamente. Então, você manter o vídeo aberto também é um sinal de respeito às pessoas que estão ali. Nossa, excelente, Thaís. 10 horas e 59 minutos. O tempo voou, mas quando a informação é de qualidade, o tempo voa mesmo. É assim que acontece. Gente, foi muito legal, Thaís, eu adorei. E acho que dá para ter muita noção. Então, relembrando aí essa última parte aí, não fica de pijama fazendo reunião, deitadinho na cama, que é feio, gente. Não é legal, não passa confiança isso. Escova o dente antes, né? Toma uma água, sei lá, fica bem se for de manhã, não sei, se prepara. Faz um teste de luz, também não deixa sem vídeo, que é horrível. Parece até que você não está ali. Parece que você só deixou ali para fingir que você está na reunião. E parece não, muitas vezes é isso mesmo, é verdade, as pessoas fazem isso. E outra dica que eu dou assim, em live, Thaís, que eu estou fazendo bastante live, não minha, mas que eu estou fazendo para outras pessoas, responda os comentários, interaja com as pessoas nos comentários, elas comentam muito. Dê bom dia, boa tarde, pergunta de onde pergunta o que faz, interage com as pessoas se você está fazendo uma live. Não fica só você ali falando 1 hora sem parar, porque aí as pessoas vão perdendo. Pergunta se elas... Faz uma pergunta para elas responderem. Faz essa interação na live que eu acho super importante. Isso é bem bacana. Uma postura que nós devemos evitar na internet é a postura de professor ou de repórter. Então é aquela postura em que só eu falo e o outro me ouve. A internet, gente, é relacionamento. Então, você precisa interagir com a sua audiência em uma live ou em um vídeo que você grava, as pessoas que deixam um comentário, você responder esse comentário depois. Isso é fundamental para que você possa estabelecer uma conexão com a audiência. Porque senão não tem, né? Você parece... E sem contar que é muito mais difícil você ficar... Cansa pra gente, imagina pra quem tá escutando. Exato. Thaís, muito obrigada pela presença. Deixa as tuas considerações finais. Você também é presidente da BNI, né? Fala um pouquinho só, deixar teus contatos aí para as pessoas. A minha gestão como presidente do BNI terminou mês passado. Agora é o Alexandre Rossi, o novo presidente, mas é um grupo de networking profissional, é um grupo para a gente fazer negócios e relacionamentos de confiança. Então, o BNI é a maior organização de networking profissional do mundo e eu faço convite para quem quiser alavancar o seu negócio, quem quiser obter mais vendas, mais resultado financeiro, que faça parte de uma reunião BNI. Eu deixo os meus contatos no Instagram, é @ThaísLeonardi, com H-I-Y, Thaís Leonardi, e também no meu Facebook. Manda uma mensagem que lá a gente conversa mais e eu explico sobre como fazer parte do BNI. E me coloco à disposição também para quem quiser melhorar sua comunicação. Fabi, o mais importante de tudo isso que a gente falou é que as pessoas tenham consciência sobre a forma como se comunicam. Seja num vídeo, numa palestra, numa reunião interpessoal, é importante que você consiga tomar consciência sobre como é a sua comunicação e se ela está alinhada aos seus objetivos. Porque eu sempre gosto de dizer, se você quer muito uma coisa e não está conseguindo, é porque você está utilizando a estratégia errada. Então, reveja a sua estratégia, reposicione a sua comunicação e tente novamente. Na comunicação, gente, não existe certo ou errado, existe feedback. Então, perceba os feedbacks do ambiente e siga com uma nova estratégia. Assim, você conseguirá ser mais assertivo e influente. Obrigada, Fabi. Obrigada, Thaís. Pessoal, fiquem com Deus. Aproveita essa chuva que, graças a Deus, veio, né? Nós precisamos de chuva. Já está com racionamento de água. Aproveitem a família. Fiquem em casa agora, nesse momento mais importante ainda, você se cuidar, usa álcool gel, usa tudo. E sábado que vem estamos de volta com mais um programa. Assistam lá no YouTube, compartilhem com as pessoas. Agora sim, tem muito conteúdo de valor. Fiquem com Deus. Beijinho.